Oi pessoal do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós falaremos acerca do contrato de trabalho intermitente. Quais são os principais pontos acerca dessa modalidade de contratação? Quais os prejuízos, as vantagens que ele traz para a relação de trabalho? Qual é o prazo para pagamento? Quais são as verbas devidas? Como será a forma de contrato nessa modalidade? E ainda outras curiosidades acerca desse tipo de contrato. Se esse assunto te interessa, eu peço que você não saia daqui sem deixar o seu like. Se inscreva no canal para receber os próximos vídeos e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. O contrato de trabalho intermitente foi acrescido à CLT pela reforma trabalhista, isto é, pela Lei 13.467 de 2017. Assim como a visão geral da reforma trabalhista foi flexibilizar e restringir alguns direitos dos empregados, o contrato intermitente visa exatamente isso, uma flexibilização, um contrato diferenciado entre empregado e empregador. Embora essa modalidade já seja comum no exterior, no Brasil, por conta da insegurança e da incerteza jurídica que essa contratação traz, a popularidade ainda é relativamente baixa. Todavia, o certo é que o contrato intermitente veio para desburocratizar o famoso bico, garantindo aos empregados maiores direitos, mas também trazendo para o empregador um certo barateamento na mão de obra que antes seria feita por contratação, ou por prazo indeterminado, ou por prazo determinado. Como o nome diz, contrato intermitente, o trabalho aqui será prestado de forma alternada entre períodos de atividade e períodos de inatividade. Ou seja, o empregado vai ser convocado pelo empregador em momentos especiais, em momentos excepcionais, para prestar atividades de forma não contínua, mas subordinada. Aqui nós vemos uma diferença do trabalhador intermitente para o freelancer, em que neste caso havia uma autonomia pelo prestador dos serviços, o que não acontece no contrato de trabalho intermitente, pois aqui existe a subordinação. O trabalhador intermitente tem que se submeter, se sujeitar às diretrizes do empregador. Vamos lá, com calma. Primeiro, é preciso saber que o contrato de trabalho intermitente veio regulamentado nos artigos 443, caput, parágrafo 3º, bem como no artigo 452-A da CLT. Além disso, ele foi regulamentado pela Portaria 671 de 2021. De acordo com a CLT, o contrato de trabalho intermitente é aquele em que o empregador e o empregado vão dispor do seguinte: o empregado presta serviços de maneira não contínua, isto é, pode ser por dias, por horas, por semanas, e ele vai passar um tempo sem ser convocado, ou seja, ele trabalha num período e não trabalha em outro. No período em que esse trabalhador não estiver trabalhando, ou seja, no período que ele estiver em inatividade, ele não receberá salário e também não estará à disposição do empregador. Veja que o contrato aqui tem que ser feito de maneira escrita. Além das anotações na CTPS, é necessário que exista um contrato escrito com todas as cláusulas muito claras para que não haja um desvirtuamento nessa modalidade de contratação. A Portaria 671 prevê que nesse contrato deve estar ali a identidade das partes, a assinatura delas, o domicílio ou a sede de ambas, bem como o local onde será feito o pagamento e a data em que esse pagamento ocorrerá, bem como deverá estar claro que esse pagamento será feito de acordo com a hora do salário mínimo ou de acordo com a remuneração que é feita já aos empregados daquela determinada empresa. Ou seja, se a empresa
paga o salário mínimo, esse trabalhador intermitente terá direito também à hora ou o dia do salário mínimo, a depender do tempo que ele foi contratado para trabalhar, que pode ser diário, horário. Agora, se o empregador remunera os trabalhadores com salário superior ao mínimo, o trabalhador intermitente também terá direito a essa remuneração, ou melhor, a proporcionalidade dessa remuneração, se ele for contratado por hora, por dia, etc. Mas é preciso dizer que, de acordo com a portaria, o trabalhador intermitente pode receber uma remuneração superior aos demais empregados daquela empresa, e isso não caracteriza discriminação. Por outro lado, para o empregador, é perigoso que essa remuneração seja feita de forma superior à remuneração já dos empregados, por conta de uma eventual equiparação salarial que pode ser suscitada na Justiça do Trabalho por um empregado fixo daquela empresa. Sendo assim, é aconselhável que o pagamento do intermitente seja exatamente o mesmo dos trabalhadores daquela empresa, ou seja, a mesma hora do trabalhador fixo deve ser o valor da hora do intermitente. No contrato de trabalho deve estar claro também que o trabalhador terá direito aos adicionais legais, inclusive a remuneração noturna superior à remuneração diurna, como prevê a legislação. A CLT trouxe a previsão de que essa contratação, o trabalho intermitente, pode ocorrer para qualquer atividade, exceto para os aeronautas. Todavia, na prática, nós sabemos que há atividades que não cabem nessa alternância de tempos aqui. Mas, de um modo geral, você precisa saber que sim, o contrato de trabalho intermitente pode se dar em qualquer ramo de atividade, exceto para os aeronautas. Sabendo disso, a convocação para o trabalho intermitente vai se dar da seguinte forma. Veja, anteriormente, empregado e empregador compactuam que a contratação daquela relação se dará pelo contrato intermitente. Ok, nesse momento o empregador vai avisar para o empregado: olha só, eu estou te contratando como intermitente e assim que for necessário eu vou convocar a sua mão de obra para trabalhar para mim. E o empregado concorda com isso. Veja que a característica do contrato de trabalho intermitente é exatamente essa imprevisibilidade. Ou seja, o empregado está sabendo que ele não tem uma data certa para trabalhar naquela determinada empresa. Por outro lado, para o empregador é imperioso ressaltar que ele não está contratando uma mão de obra exclusiva. Ou seja, como esse trabalhador não ficará à disposição do empregador no momento da inatividade, esse empregado pode trabalhar para qualquer outra empresa, em qualquer outra atividade, seja ela de trabalho intermitente ou não. E o empregador, se for convocar esse empregado e ele estiver trabalhando naquela determinada data, ele não pode exigir essa exclusividade. Ou seja, nesse caso, nós estaríamos descaracterizando o contrato de trabalho intermitente. Veja só, para o empregador, nós temos aqui um prejuízo. Todavia, para o empregado, isso é um ponto positivo. Por quê? De acordo com a legislação, ele pode recusar a convocação para esse trabalho naquela determinada data, naquele determinado período, sem que isso caracterize insubordinação ou falta grave. Ou seja, o contrato não vai se rescindir apenas porque o empregado decidiu naquele momento não aceitar a convocação. E cabe mencionar que essa recusa em trabalhar não precisa ser justificada, ou seja, o empregado decide se vai ou não, naquela determinada data, trabalhar para aquele empregador. Veja só, a convocação pode ser feita por qualquer meio de comunicação hábil, ou seja, esse empregador pode convocar esse trabalhador para trabalhar naquele tempo por e-mail, telefone, mensagem de texto, inclusive WhatsApp. E aqui eu preciso dizer que essa convocação deve ser feita com 3 dias de antecedência, 3 dias
corridos de antecedência. Se o empregador exigir que esse trabalhador labore em menos de 3 dias, ou seja, eu chamo hoje para ele vir amanhã, isso daqui vai ser descaracterizado como contrato de trabalho intermitente e se convola no trabalho por tempo indeterminado. Olha o cuidado que se deve ter aqui para o empregador. Ele deve convocar o empregado com no mínimo 3 dias de antecedência, 3 dias corridos. E o empregado tem 1 dia útil para dizer se aceita ou não a convocação. Se o empregado não falar nada, presume-se que ele recusou a convocação. Ou seja, o famoso quem cala consente não cabe aqui no contrato intermitente. Se o trabalhador disse não ou ele ficou em silêncio, ele não vai trabalhar, ele não precisará prestar os serviços naquele determinado período. Uma inauguração que o contrato de trabalho intermitente trouxe para a relação de trabalho foi o pagamento de multa pelo empregado caso ele descumpra aquilo que foi pactuado. Ou seja, o empregado pode recusar a convocação para o trabalho, ok. Todavia, se ele aceitar a convocação, ele não pode se negar à prestação do trabalho. Ou seja, o empregador, com 3 dias de antecedência, solicitou aquela mão de obra, solicitou que aquele empregado viesse para sua empresa para trabalhar naquela determinada função. O empregado deu aceite em 1 dia útil. E aí chegou no dia para trabalhar, cadê esse empregado? Ele não foi. O que ele vai fazer? Ele vai pagar uma multa equivalente a 50% do valor da remuneração que ele receberia se ele estivesse trabalhando, e ele terá que fazer isso no prazo de 30 dias. Por outro lado, se o empresário, o empregador, convocou a mão de obra, o trabalhador apareceu lá para trabalhar e esse empregador disse: eu me esqueci, não era hoje, ou não precisa mais, a pessoa que ia ser substituída não vai sair mais de licença, não vai sair mais de férias. O que acontece? Esse empregador tem que pagar essa mesma multa para o empregado, porque ele descumpriu com aquilo que havia sido pactuado. Sabendo de tudo isso, é feita a seguinte pergunta: quais as verbas que esse empregado intermitente vai receber e quando ele as receberá? Vamos lá. De acordo com a legislação, o empregado intermitente receberá logo após a prestação de serviços. Ou seja, se ele foi contratado para ficar 1 semana na empresa, ele vai receber com base naquela 1 semana assim que ele terminá-la. Se ele foi contratado para trabalhar por 20 dias, logo após os 20 dias de trabalho, ele vai receber as seguintes prestações: a remuneração, que aqui nós já falamos, que é conforme o salário hora do trabalhador fixo daquela empresa. Ele receberá férias proporcionais com 1/3 logo de imediato, o 13º proporcional aos dias que ele trabalhou. Ele também terá direito a receber descanso semanal remunerado e ainda os adicionais legais. E aqui nós estamos falando de adicional noturno, adicional de insalubridade, periculosidade, enfim. Tudo isso ele vai receber logo que aquela prestação chegar ao fim. E aí você me pergunta, esse trabalhador vai ter direito a FGTS, a seguro-desemprego, a recolhimento previdenciário por conta do trabalho intermitente? E a resposta é sim para todas essas perguntas. Vamos lá. O empregador é obrigado a recolher o INSS, o recolhimento previdenciário, FGTS, posto que essas são verbas tributárias e ele não pode se eximir de pagá-las. E quanto ao seguro-desemprego, esse empregado terá também direito a receber o seguro-desemprego, desde que preenchidos os outros requisitos previstos na lei do seguro-desemprego. Quando a prestação dos serviços chegar ao fim, o empregador disponibilizará ao empregado um recibo com os pagamentos efetuados. E
Cabe dizer que esse pagamento tem que ser discriminado, ou seja, tem que estar lá o valor da remuneração, o valor das férias proporcionais com terço, do 13º, descanso semanal remunerado, os adicionais legais e ainda qualquer eventual verba que for prevista numa convenção coletiva, num acordo coletivo, ou seja, esse rol trazido aqui pela lei não é taxativo. De acordo com a doutrina, outras verbas podem ser acrescidas aqui e devem ser especificadas no recibo de pagamento. Cabe dizer que o recolhimento ao FGTS e à Previdência Social será feita com base no pagamento mensal feito àquele trabalhador e o empregador também deverá comunicar, dar um recibo para o empregado do pagamento dessas verbas. Por fim, o parágrafo 9º do artigo 452-A da CLT traz como direito ao trabalhador intermitente as férias. Cabe dizer que as férias do contrato do trabalho intermitente são devidas exatamente nos mesmos termos que para um trabalhador fixo da empresa. Só que aqui, ao contrário do que acontece naquela outra modalidade de contrato, as férias, bem como o terço constitucional, já serão pagos durante a prestação de serviços. Ou seja, quando o empregador for sair de férias, e essas férias, o período aquisitivo é exatamente com 12 meses de contrato intermitente, nos 12 meses subsequentes a esse período aquisitivo, o chamado período concessivo, o empregado pode gozar das suas férias, ou seja, ele vai estar num período de inatividade também, só que nesse período ele não pode ser convocado por aquele empregador para trabalhar em sua empresa. Outra questão é que, embora a legislação não mencione, esse trabalhador pode converter 1/3 das suas férias em abono pecuniário, isto é, ele pode vender parte das suas férias para esse empregador e gozar do restante. E ele também pode parcelar esse período restante em 2 períodos, como também é feito nas outras modalidades de contrato de emprego. Bem, pessoal, é isso. Se esse vídeo de alguma forma foi útil para você, deixe aqui o seu like, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar as notificações para receber os próximos vídeos. Até lá!